Pessoal, boa noite a todos, a todas, sejamos aí bem-vindos, sejamos aí bem-vindas. Dando aí continuidade ao estudo do livro Missionários da Luz, capítulo de número 17, hein? Capítulo 17º, são 20 capítulos. Então já estamos aí no finalzinho dele, terminando alguma obra de Kardec, nós vamos voltar a estudar. Eu até já havia comentado a respeito da intenção nossa de provavelmente começar o estudo do Livro dos Espíritos, mas também pode ser que a gente comece o estudo do Livro dos Médiuns, já que eu acho de extrema importância nós conhecermos a fundo o maior tratado de paranormalidade da história da humanidade, que é justamente o Livro dos Médiuns. Então, qualquer um dos dois, Livro dos Espíritos ou Livro dos Médiuns, nós todos vamos estar muito bem servidos, não tenhamos a mínima dúvida. Bom, vamos lá. Conforme o Marcelo acabou de falar, né? Agora há pouquinho, o estudo nosso é aberto, vocês podem me interromper para fazer perguntas, só tendo aquele cuidado de hoje, a gente vai fazer esse teste, né? Com o microfone. Quem quiser perguntar, levanta aí o dedo, levanta a mão, o pessoal vai até aí e entrega o microfone, porque realmente, quando é feita a gravação, sai a minha voz, porque o microfone está aqui colado no peito. Mas quem pergunta, aí quem está assistindo fica meio boiando, né? Vamos fazer esse teste. Dando certo, a gente prossegue. Não dando certo, a gente encontra outras alternativas. Ok? Beleza, então. Capítulo 17, doutrinação. André Luiz comenta aqui, começando, que ele e Alexandre estavam naquele centro espírita aqui na Terra, né? Já no finalzinho dos trabalhos de estudo, quando uma senhora, já desencarnada, chega até Alexandre, a senhora era conhecida do espírito Alexandre, que era o mentor espiritual daquele local. Chega até ele, cumprimenta aquelas palavras iniciais, aquele protocolo inicial, né? De, como vai? Tudo bem? E ela começa dizendo o seguinte, olha, ainda estou em luta pela redenção do meu filho, Marinho, que se encontra envolvido aí com forças trevosas. Já faz mais de 10 anos. E agora estou muito esperançosa pela renovação dele. Acho que dessa vez vai dar certo. E aí ela foi lá justamente para poder pedir ajuda de Alexandre. E Alexandre fala, você quer uma nova doutrinação? E ela fala exatamente isso daí. Interessante dizer, e é importante ressaltar, que doutrinações já foram tentadas com esse espírito marinho de outras vezes, em outras oportunidades. Não deram certo. Isso fica para nós uma lição, para aqueles que lidam com reunião mediúnica, que lidam com a doutrinação de espíritos, com a conversa com os desencarnados, que pensam que basta uma conversa de, às vezes, 5, 10 minutos para você resolver o problema de algum desencarnado. E que ele, obviamente, vai acatar tudo aquilo que você está falando e vai sair dali já com a mente renovada. Nem sempre é assim. E eu posso até afirmar que, em muitas circunstâncias, o que é feito ali é somente um trabalho inicial de aproximação. E isso fica bastante claro com essa já primeira fala, das primeiras falas dessa mulher que queria ajuda para o filho Marinho, que estava nas trevas, estava lá envolvido com forças malignas. Esse indivíduo queria ali, né, aliás, a mãe queria fazer com que esse indivíduo se renovasse mentalmente. Já havia encaminhado ele para algumas doutrinações, já nenhuma resolveu. Mas ela estava agora esperançosa. Já fazia mais de 10 anos que ela estava tentando influenciá-lo de modo indireto, sem resultado. Fica uma outra lição aqui para a gente, né? As mães não abandonam realmente. Claro que existem as exceções à regra, conforme a gente conhece por aí. E exceções tristes. Mas na grande maioria dos casos, mesmo após a morte, mesmo após o desencarne, a mãe não abandona o filho. Essa senhora aqui já tinha uma boa condição espiritual, podia estar em planos espirituais superiores, no entanto, ela fazia questão de estar presente em zonas trevosas, buscando durante 10 anos ininterruptos influenciar positivamente o filho, a fim de que ele mudasse o seu pensamento e deixasse de sofrer. 10 anos, sem resultado nenhum. Agora, ela já estava sentindo o filho modificado. Como assim?
ela já buscava entender e já enxergava o filho, aliás, meio que entediado, sem muito entusiasmo frente às sugestões dos amigos trevosos dele. E às vezes, até mesmo, ela tinha conseguido, em algumas oportunidades, conduzi-lo a uma meditação mais profunda, a uma prece, embora ainda meio que revoltado. Então ele já apresentava sinais de que estava querendo mudar, de que estava querendo progredir. Estava entediado, sem tanto entusiasmo pelas ações que ele já estava desempenhando e até mesmo sendo conduzido à prece. Será que não chegou a hora? Será que já não chegou um momento dele esclarecer-se? Dele ser conduzido para algo positivo, para algo elevado? E ela, particularmente, se sentia um pouco culpada pelo sofrimento do filho, pelo desvio do filho. E mais, ela já estava cansada. Ela fala textualmente aqui para Alexandre que se encontrava, depois de 10 anos, em processo de profunda exaustão espiritual. Olha que coisa, né? Os espíritos são seres humanos, como nós, que aqui estamos. E aqueles que estão mais próximos de nós, aqueles que estão em planos espirituais mais próximos à crosta terrestre, apresentam ainda muitas similaridades com aquilo que a gente sente e faz. Era o caso aqui dessa senhora. Embora em boa condição espiritual, já estava cansada de tanto insistir pela conversão espiritual do filho, que estava lá envolvido com tarefas das trevas, né? Aí Alexandre falou o seguinte: não, você pode contar aí com a minha ajuda. Você já conversou com alguém aqui do centro? Ela falou: não, já conversei com todo mundo aqui. Já tem muita gente ciente, muita gente vai me ajudar nesse processo aí de despertar do meu filho. Mas eu preciso da tua ajuda. Preciso da tua anuência para que o negócio realmente aqui pode acontecer. Você é o manda-chuva daqui. Ele falou: não, agora que eu sei pela tua boca que Marinho está entediado, aí sim, vou ajudar. Porque se ele não estivesse entediado, se ele estivesse endurecido naquela tarefa de fazer o mal, realmente, aí eu não ia te ajudar de jeito nenhum. Por quê, gente? Porque não ia render rigorosamente nada. Os bons espíritos, eles esperam o momento correto. Eles esperam o momento certo e eles não pressionam. Eles não forçam situações. Eles realmente esperam o momento certo de exercer a sua ajuda àqueles que estão precisando, àqueles que estão necessitados, encarnados ou desencarnados. Isso daí é lição para nós também. Porque quantas vezes pedimos auxílio, pedimos ajuda, sem o necessário querer, sem a necessária vontade em querer realmente mudar. Sem essa boa vontade, muito pouca coisa pode ser feita. Muito pouca coisa. Há necessidade premente de que nós ofertemos àqueles que querem nos ajudar campo propício. Caso contrário, eles não vão forçar a barra. Quem força a barra para alguma situação é espírito inferior. Espírito superior pode esquecer. Isso, de modo algum, ele não faz. O superior não. E a conversa entre eles ali encerra dizendo a Alexandre que, quando chegar o momento certo, a hora certa, nós vamos estar lá para poder ajudar. Esse processo de resgate do Marinho. Marinho é o filho daquela senhora que estava lá envolvido na situação trevosa. Até aqui, alguém quer fazer alguma observação, pergunta, dúvidas? Tocando o barco, então. A mulher foi embora. E André Luiz, que era o repórter ali do plano espiritual, cheio de pergunta na cabeça, começa, a tecer as suas considerações, as suas perguntas a Alexandre. Ele falou o seguinte, primeira pergunta dele: poxa, que interessante, hein? Uma doutrinação no ambiente de encarnados? Tem que ser assim? É obrigatório que os espíritos desviados do bem possam ser novamente encaminhados ao caminho correto somente através de um grupo mediúnico? Olha que pergunta interessante. Muita gente já se fez ou já fez essa pergunta para alguém. Justamente assim. Olha, as reuniões espíritas existem de 1857 para cá.
E antes disso, como é que os espíritos inferiores eram orientados? Eles não eram orientados? Havia necessidade do surgimento do espiritismo para começar esse processo de orientação? Claro que não, né, gente? Óbvio que não. Tanto que Alexandre fala, de jeito nenhum. Claro que não. Não há necessidade, não há obrigatoriedade de uma reunião mediúnica entre nós encarnados aqui para despertar os espíritos trevosos ou endurecidos. Não. Existem grupos, instituições, socorristas lá no plano espiritual que são justamente especializados no atendimento a esse tipo de espíritos, no esclarecimento desse tipo de espíritos. Então nós, que estamos encarnados aqui, às vezes nos achamos imprescindíveis. E não é bem assim. Alexandre continua dizendo o seguinte, olha, porém, há casos em que o magnetismo humano, em que as energias dos encarnados podem ajudar bastante o despertar de certos espíritos. Aí, para acelerar o processo de despertamento desses espíritos, a gente os encaminha a um grupo mediúnico. Ali as energias dos encarnados aceleram o despertar dele. Mas mesmo assim, não é imprescindível. E olha a frase que ele fala, para jogar no chão o nosso orgulho. Nós também fazemos isso, mas também para despertar os encarnados para a espiritualidade. Então, às vezes, nós que participamos aí de grupos de doutrinação, grupos mediúnicos, achamos que vamos lá só para fazer a caridade, né? Naquela ideia de que somos seres superiores, naquela ideia de que somos seres infalíveis, que estamos ali estendendo as mãos àqueles que estão sofrendo na retaguarda. Fazemos caridade ali? Claro que a gente está fazendo. Mas talvez a principal caridade daquela situação ali mediúnica seja para nós. Olha só o que ele fala aqui, Alexandre. Textualmente. Ajudando as entidades em desequilíbrio, ajudarão a si mesmos. Nós. Doutrinando, acabarão igualmente doutrinados. Poxa, que coisa, não? Então, quem tem essa ideia aí, eu sou doutrinador, e ali eu faço e aconteço, né? Em verdade, todas aquelas lições que estão acontecendo, que estão se desenrolando na nossa frente, são lições para nós. Quando você recebe ali a visita de um espírito obsessor, que está há anos e mais anos em processo de vingança, porque aquele espírito foi prejudicado no passado pela sua atual vítima, ali é a lição para a gente. Qual é a lição? De que se nós formos prejudicados aqui, e se nós não perdoarmos, podemos muito bem virarmos perfeitos espíritos obsessores após o nosso desencarne. E não? Por que não? Nós não temos esse gabarito espiritual todo, que às vezes pensamos que temos. Os sofredores, os necessitados, os obsessores, os trevosos que por lá comunicam, são um espelho da humanidade. E nós somos ainda a humanidade. São lições para a gente. São lições que nos exortam ao perdão. Quando comunica lá um espírito dizendo que não quer de jeito nenhum sair da terrinha dele, da casinha dele, da fazenda dele, porque ele trabalhou anos a fio para juntar tudo aquilo ali, agora ele morre, tem que deixar tudo. E está ali há décadas naquele local. Lição para a gente. Lição do desapego. Porque se a gente continuar desse jeito, apegados aos nossos bens materiais, ao desencarnar, nós vamos ter muita dificuldade em nos desvincular deles. Então, o que o Alexandre fala aqui, cai como uma luva, vestimos a carapuça. E quantas vezes nós não damos razão ao obsessor? Eu já contei isso aqui para vocês uma vez, conversando com um desses obsessores numa reunião mediúnica há alguns anos. Ele falou para mim, como que você agiria? Antes, quando eu estava encarnado, esse que é a minha atual vítima, que eu estou perseguindo agora, que eu quero acabar, invadiu a minha casa,
matou os meus filhos, matou a minha esposa, jogou fogo em tudo e depois me matou. Se fosse você, o que você faria? Ele fez essa pergunta para mim. Caramba, eu pensei comigo, né? O que será que eu faria? Talvez a mesma coisa que ele, ser um obsessor, enveredar pelo processo da vingança, algo bastante, infelizmente, humano, né? Mas ali a gente está naquela situação de quem está vendo de fora e percebe que a situação não pode ser resolvida daquela forma. Porque é ruim para aquele que persegue, é ruim para aquele que quer a vingança. Então olha só quantas lições, né, transbordam de um grupo de comunicação mediúnica, né, para nós mesmos que precisamos melhorar. Até aqui, gente, perguntas, observações? Ninguém vai fazer pergunta hoje por causa do microfone. Ninguém. Ei, pessoal, não é possível. Aí, ó, pergunta aqui, ó. Vamos lá. Qual foi a sua resposta? Qual que foi a minha resposta? Ó, a pergunta que foi feita aqui, ó. Qual foi a minha resposta? A minha resposta foi o seguinte, que eu não o julgava por aquilo que ele estava falando e fazendo. Que se eu estivesse no lugar dele, muito provavelmente eu faria a mesma coisa que ele estava fazendo. Fui sincero. Não sei o que eu faria. Mas que a gente tinha que enxergar a situação de uma outra forma. Porque se ele estivesse certo, ele estaria bem agora. Se ele estivesse nos seus direitos, ele estaria tranquilo, estaria feliz, estaria equilibrado. E ele estava em outra situação. Nervoso, agressivo, amargurado, entediado. Então, todos esses sentimentos que ele desenvolvia, isso eu fiz questão de ressaltar para o obsessor, era uma prova de que ele estava no caminho errado. Aí eu falei para ele, a sua mulher e seus filhos estão aí junto com você nesse processo de vingança? Ele falou, não. Eu falei, você quer saber por quê? Você já se perguntou isso? Ele falou, já. Porque provavelmente eles perdoaram. Provavelmente eles já estão em outro nível e muito provavelmente são eles que estão intercedendo por você agora. Porque você se separou deles. Cadê a tua família que você tanto ama? O teu processo de vingança te separou deles. Não foi aquele que matou. É você agora. Então, quando a gente começa a abordar pelo lado do coração, começa a jogar pensamentos assim voltados para a lógica, mas buscando atingir o coração do sujeito, às vezes ele amolece. Né? Eu não me lembro exatamente se ele de cara ali rompeu aquela casca endurecida em que ele se encontrava, mas pelo menos um pouquinho balançado ele ficou. Né? Porque já estava na hora, né? Ele já estava entristecido ali, já estava amargurado. Fala, Donizete. Lembrando que Jesus disse, faça ao outro aquilo que é faço para você. Se colocasse para essa filosofia, esse não estaria fazendo o que está fazendo agora. Estava fazendo. Exatamente, é bem por aí mesmo. Quando a gente segue a lógica do Evangelho, podemos ter certeza que o caminho para nós e o que a gente vai conquistar é paz, tranquilidade e segurança. Se o nosso coração está angustiado, está amargurado, se nós estamos entristecidos, é porque o caminho que a gente está seguindo não está legal. É porque alguma coisa precisa ser mudada na nossa vida. E essa coisa não vai cair do céu. Essa coisa tem que ser desenvolvida dentro da gente. Ok? Bom, essa foi a primeira pergunta que o nosso querido André Luiz fez para o Alexandre. Qual foi a segunda pergunta? Foi essa aqui. Mas eu não entendi. Por que um espírito do gabarito dela, um espírito já bom, iluminado, em serviço por alguém que se compraz nas sombras? Por que ela saiu daquelas regiões ali de paz e de tranquilidade, em que ela faz jus, para se enfurnar nos umbrais tentando ajudar o filho? Por quê? E Alexandre explica, olha, essa mulher aqui intercede pelo filho, que foi padre na terra, foi sacerdote. André Luiz até assusta, né? Padre? Alexandre fala, meu filho, os desvios das almas que receberam tarefas de natureza religiosa são sempre mais graves. Então, o padre, o pastor, o dirigente espírita, o médium, enfim, todos aqueles indivíduos que têm um envolvimento com tarefas de espiritualização, tarefas de natureza religiosa, os desvios desses indivíduos são sempre muito mais graves. E Alexandre continua, olha, há padres
que fazem muito bem aqui na Terra, que desenvolvem tarefas belíssimas no campo da caridade, da fraternidade, do exemplo. Já outros não. Ele fala que eles, infelizmente, ficam atrelados ao sentido literal dos evangelhos. Recebem os títulos sacerdotais, assim como alguns médicos são médicos sem amor ao trabalho de curar. Ou alguns advogados que não têm amor ao direito. Estimam imediatismo, estimam honrarias e terminam a existência em fracasso de consciência. Aqui ele fala especificamente do caso do padre, porque é o assunto do capítulo. Agora, podemos também colocar a coisa no contexto espírita, porque quantos indivíduos com tarefas na área espírita, como divulgadores, palestrantes, médiuns com mediunidades assim incríveis, se perderam por conta do orgulho, por conta do imediatismo. Aqui, o assunto é um padre, mas podia ser muito bem um dirigente espírita. E não é? Não resta dúvida disso. Já falamos muito a respeito daquela instituição lá no plano espiritual que foi fundada por Eurípides Barçanufo, o Hospital Esperança, que acolhe ali religiosos em processo de falência da consciência, que erraram lá. A maioria espíritas que falharam, né, nesse campo da divulgação das ideias da renovação religiosa. E se deixaram envolver pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo imediatismo, pela busca de honrarias. Isso daí, para quem prega, para quem fala, é muito grave. Os desvios de natureza religiosa, como Alexandre falou, são sempre os mais graves. Aí ele fala, esses indivíduos terminam a existência em fracasso de consciência. Falidos na consciência. Voltam para o plano espiritual, mas no caso do padre aqui em questão, habituados aos altares, habituados à submissão de muitos, eles não erram, aliás, não reconhecem o erro e se revoltam e se tornam gênios das sombras. Gênios das sombras. Como muitos que existem por aí. E Alexandre faz questão de ressaltar que qualquer espírito, qualquer alma de grande inteligência e cultura que não segue os caminhos corretos da moral, pode se tornar um gênio das sombras. Qualquer pessoa, de qualquer religião, de qualquer filosofia. Ele fala mais. Após a morte, pretendem resolver os problemas espirituais pelo processo das aquisições fáceis. Porque na cabeça deles, bastava seguir o culto externo para conseguir o céu. E, em verdade, encontram a lei. E essa lei nos manda a cada um segundo as suas obras. Então não basta a pessoa, pegando o caso aqui do padre, porque depois ele reclama disso, executar ali as suas funções sacerdotais, os sacramentos, né, para depois receber um céu de facilidades, isso não existe. Por isso que muitos se revoltam. Assim como nós, dentro do movimento espírita, não vamos achar que basta a nossa frequência no centro para ouvir uma palestra e tomar um passe e ir embora para casa sem resolução dos problemas interiores, porque não vai. Nós não vamos conseguir, ao invés de um céu, um bom lugar no plano espiritual, se simplesmente continuarmos com a mesma maneira de agirmos e pensarmos. Não vamos. Assim como o dirigente espírita, o palestrante, que acha que basta fazer o trabalho que a gente faz aqui, de chegar na frente de 70, 80 pessoas e falar um monte de coisa, que os nossos problemas espirituais já estão resolvidos. Não estão. Não estão. Porque se nós não aplicarmos os ensinamentos evangélicos no âmago das nossas vidas para resolvermos a nossa inferioridade,
Vamos desencarnar e nos encontrar da situação do padre aqui, achando talvez que vamos ser recebidos por Francisco de Assis do lado de lá, por Jesus de Nazaré, de braços abertos. E, na verdade, no máximo que você vai encontrar, se você tiver sorte... Não, Hitler nem tanto. Hitler não, né? No máximo, talvez, uma situação de um posto socorrista nos umbrais. Tá ótimo se você se encontrar numa situação de posto de socorrista nos umbrais. É sério o negócio, gente, é complicado. Porque a tarefa de renovação íntima é muito penosa. E a gente está muito acostumado a pensar em facilidades, que basta seguir alguns cultos externos aí e tal, que está tudo certinho, né? E não é assim. Não é assim. É muito mais complicado. Alexandre continua. Dentro desse nível encontram-se religiosos de várias religiões. No caso em específico do padre aqui do capítulo, apegam-se a concílios, estudam só os livros eclesiásticos, pregam o culto exterior, erguem basílicas e esquecem do templo do Espírito. Homenageiam Deus, como os pagãos do passado homenageavam seus deuses, achando que seria interessante comprar a divindade por conta das oferendas. E quantas pessoas ainda assim, gente, nos dias de hoje, em 2019, ainda agem desse jeito, pensando que a divindade é um balcão de negócios. Olha, arruma isso para mim, que em troca eu faço tal coisa. É rebaixar demais Deus. A condição de um comerciante, a condição de um banqueiro, em que aquele toma lá da cá, me dá esse produto que eu em troca eu te dou isso. Não é assim que a coisa funciona. Não é. Deus não precisa de nada que a gente oferte a Ele. O que Ele precisa de nós? Ele é dono do universo. Ele criou o universo. Ele precisa do quê? Então nós ainda estamos muito acostumados a pensar de um jeito fácil. Mas desde Jesus a gente tem os ensinamentos de que o sacrifício maior é o interior, não é o exterior. Seria interessante, né? Seria muito fácil você se submeter a alguns cultos externos, a algumas ações exteriores, que aí você fica com um lugarzinho garantido nos céus. De jeito nenhum. Para esse padre em específico aqui, não. Alexandre continua. Para esse gênero de pessoas, a morte é um acontecimento terrível. Chegam do lado de lá pensando no céu, em encontrar o céu de delícias, né? De beatitudes. Não encontra nada disso. Encontram escancaradas as portas do umbral. Ah, porque ele foi católico? Não, gente. Aqui não se fala em religião. Se fala em conduta. Conduta que é o que vale. Aqui não se fala em religião, é em religiosidade. Se nós não adotarmos uma conduta espiritualizada para a nossa vida, nós que somos espíritas, ao desencarnarmos, não vamos nos encontrar numa situação muito diferente do padre aqui da história, que se revoltou, que se rebelou, porque queria um céu, porque falaram para ele, se você exercer direitinho a sua tarefa de padre, ministrar os sacramentos, conduzir o seu rebanho, pronto, céu garantido. E não é assim. Para nós não é assim, para ninguém é assim. Essa é a realidade. Ele fala, alguns enfrentam a realidade e buscam se reerguer, poucos. A maioria se revolta, se organizam em grupos de almas rebeldes, e olha o que ele fala aqui, com as quais temos que lutar. Luta entre o bem e o mal no plano espiritual. Até rimou, né? Lá no plano espiritual existem essas lutas constantes entre os seres que se organizam nas trevas e aqueles que já buscam algo melhor. Quando a gente lê o livro Nosso Lar, a gente vê isso. Que Nosso Lar é uma colônia situada nos umbrais. E que Nosso Lar é uma cidade circulada por uma muralha imensa.
com um sistema de defesa magnético, que quando tentam, dos umbrais, assaltar nosso lar, o governador de nosso lar manda ligar as baterias magnéticas, a fim de expulsar o pessoal. Quando a gente lê e assiste filmes como O Senhor dos Anéis, né, a gente, claro que fora a imensa coisa hollywoodiana que existe, ali existe um fundo de verdade. Entre a batalha daqueles que querem o bem, daqueles que desejam o mal. E aqueles que estão nas trevas acham que o planeta é deles. E eles têm que conquistar o planeta. É assim que eles pensam. E a batalha é constante. Alexandre fala aqui, não estou mentindo não são palavras minhas, com os quais temos que lutar. Raras são as religiões que, ao invés de falarem de um inferno exterior, raras são as religiões. Falam da queda da consciência do indivíduo. Porque é quando o indivíduo cai dentro de si que ele cria um pavoroso inferno. Um pavoroso diabo dentro de nós. Os tais diabos mitológicos das religiões antigas nada mais são do que seres humanos como nós que se rebelaram, que se revoltaram. Vai saber, nós hoje aqui estamos com uma outra cabeça, com uma outra consciência. Como estávamos há séculos atrás? Quem pode garantir que nós não éramos seres perversos e diabólicos? Em regiões trevosas, em processos de obsessão e de vingança. E que agora caiu a ficha. Por isso que a doutrina dos Espíritos é tão bonita, porque nos mostra o quanto nós podemos e devemos buscar a nossa renovação espiritual, porque nada está perdido. Os que caem por ignorância, eles aceitam facinho a corrigenda. Já aqueles que caem por orgulho, têm grande dificuldade em aceitar a correção. Quando a gente consulta a Bíblia e vê lá a respeito da queda dos anjos, né? Todo mundo já ouviu falar disso, né? Os anjos caídos. Satanás, os diabos e tal. Qual foi o motivo da queda deles mesmo? Quem aí sabe? Por que eles caíram? Na linguagem bíblica. Orgulho. Simplesmente orgulho. Naquela historinha simbólica da queda dos anjos e do surgimento do mal aqui no planeta, é tudo um simbolismo, mas mostra para a gente que se desenvolvermos o orgulho, a rebeldia em nós, nos tornaremos verdadeiros demônios para aqueles que estão ao nosso redor. Não é erro isso. Isso não é uma invenção, é a realidade da vida. E Alexandre fala, André Luiz, mas olha, se o errado da história é o sacerdote, como a gente pode explicar o sacrifício da mãe? Ele que está errado, o que a mãe tem a ver com isso? Aí Alexandre fala, olha, existem renúncias sublimes, existem seres que descem de locais elevados a fim de ajudarem os seus amores que ainda estão nas trevas. Mas o caso da mãe, ela tem uma parcelinha de culpa nesse caso em questão aqui. Sabe qual foi? Olha que interessante. O filho, Marinho, ele reencarnou com uma missão. Uma missão no campo da filosofia espiritualista. Essa era a missão dele. Não era a missão dele ser padre. Ele não tinha condição nenhuma de conduzir almas. No entanto, a mãe achava que sim. E forçou a barra para ele entrar no seminário. Violentou as tendências dele. Forçou a barra. Fez o garoto frequentar lá o seminário, curso de padre. E aí o que aconteceu? Ele se virou padre jesuíta. Envergou lá o traje dos jesuítas. E acabou com isso, se deixando envaidecer-se e levar pelo suposto poder que ele tinha. Foi aí que ele se perdeu. Vai aí uma lição para a gente. Livro dos Espíritos nos conta. Todos nós temos tendências. Se nós nos deixarmos arrastar pelas tendências boas nossas, a vida flui
Se você tem tendência para a área da música, e aquilo lá flui de você com facilidade, mas por ganância você decide ser um jogador de futebol, e você é um pereba, um perna de pau, você vai ser um péssimo jogador de futebol de time de terceira divisão. Com certeza. Quer dizer, você deixa de lado a tua tendência na vida. Deixa de lado de exercer a função para a qual você veio estabelecido. E seguindo o lado da ganância. Ah, porque jogador de futebol ganha muito dinheiro. Músico não. E aí ele se deixa perder. E vai ser infeliz. Pais, olhem as tendências dos seus filhos. Vejam para que eles têm facilidade. Qual é a inclinação deles? Não forcemos a barra para adotarem uma profissão tal, porque a profissão tal gera dinheiro, o indivíduo vai ganhar bastante dinheiro, vai ter uma mansão e vai trocar de carro todo ano. Porque pode ser até que isso aconteça, mas ele não vai ser feliz. Não vai. Quantos casos aí, tem até um caso do indivíduo que veio com a tendência para ser administrador, mas os pais forçaram a barra para ele ser médico, ele formou em medicina e foi administrar um hospital. Quer dizer, de uma maneira ou de outra, ele foi para o lado da administração das coisas. Então é interessante que a gente tenha esse tipo de visão. Foi aí, por isso que a mãe tinha dor de consciência. A senhorinha que foi procurar a ajuda do Alexandre. A dor de consciência dela estava aí. Ela tinha desviado o filho das suas reais tendências. Por isso que ela sofria com ele. Aí André Luiz volta a pergunta, escuta, mas então se o filho foi induzido a errar, ele não tem culpa. A culpa é da mãe, né? Mas aí vem a pergunta de André Luiz e a resposta do Alexandre. Não, ela errou, porque ela não teve bom senso. Ela não foi previdente. Mas o filho errou também porque ele abusou. E abusou como? Ele dá até o exemplo aqui. Se você abrir a porta de uma casa para uma pessoa, a pessoa entra na sua casa, vai da consciência dela cuidar bem ou não daquela casa. Se ela entrar na casa e quebrar tudo que existe, ela não vai ser responsável? Só porque alguém abriu a porta para ela? Não. Então ele tinha culpa, sim. Ele tinha responsabilidade. Porque ele se deixou arrastar pela vaidade, pelo orgulho. E vários crimes foram desenvolvidos por conta disso aí. Vai espiar faltas graves. Enquanto ela vai retificar os erros, ele vai espiar faltas graves. Até aqui, perguntas, dúvidas, enquanto eu tomo água? Como que ela sabia que ela estava errada? Ela não estava errada. Talvez ela forçou. Acho que os filhos de mães, de famílias católicas, eram filtrados. Não fizeram que ela estava errada. No caso ali é o seguinte, ela não teve a intenção de errar. Ela não teve a intenção. Ela queria para o filho o melhor. Sempre. Só que ela se deixou arrastar justamente pelo fato de ele não ter tido tendências nessa área. Ela forçou a barra. É o fato dela ter forçado a barra, dela ter violentado as tendências dele, que configura o erro dela. Porque vamos supor que ele tivesse realmente tendências para a área religiosa. Desde pequenininho ali, tendências para ser padre. E ela tivesse colocado ele no seminário, erro nenhum por parte dela. E ele abusado, erro nenhum por parte dela. Ele já tinha tendências mesmo. Mas no caso aqui ele não tinha. Ele não era para ele ser padre. Aqui fala que realmente ele forçou a barra. Ela forçou a barra. Então ela tinha a consciência pesada. Porque quando a gente desencarna, muita coisa que a gente considera como sendo correta, na verdade, a gente percebe que não era. E aí cai a ficha. Era o caso dela aqui. Aí, Vicente, microfone. Fala assim, ó, som. Pode falar. Então, às vezes a gente pensa que a mãe Rita estava com boas intenções, mas tinha alguma coisa por trás. Meu filho vai ser padre, porque ele sempre fosse padre, dá um status, alguma coisa nesse sentido. Às vezes
Exato, né? Quer dizer, ela deixou de enxergar as reais necessidades dele, talvez enxergando as próprias necessidades. Foi isso daí que você acabou de falar. Né? O meu filho vai ser um exemplo para a sociedade. O meu filho vai estar ali sendo colocado num local onde vai ser reverenciado, né? Vai ser bem visto. Em verdade, não era aí. Aí que estava o erro dela. Infelizmente, aí que estava. Mais pergunta. Vê se você consegue, Aline. Eu fiquei com um pouco de dúvida em relação a esse duelo entre o bem e o mal. Pode ser afirmar então que o espiritismo ele adota a filosofia maniqueísta? Não seria bem um maniqueísmo, não. Não seria muito bem, não. Mas simplesmente uma chance, uma situação em que aqueles que estão buscando um bom caminho, eles buscam se defender das agressões daqueles que querem um caminho negativo. Mesmo porque o Espiritismo nos esclarece que o mal é transitório. E que o mal não é criação divina, mas o mal é fruto da própria ignorância. Mas, mesmo numa situação como essa, aqueles que exercem o mal provocam estragos. E como eles provocam estragos e querem prejudicar, obviamente aqueles que já estão num caminho mais positivo, de alguma maneira, eles têm que se resguardar e marcar posição. Tanto que os espíritos benfeitores, eles não atacam, eles se defendem. Né? Nas cidades lá de Nosso Lar, por exemplo, eles se defendem quando eles são atacados. Mas eles não atacam espontaneamente. Vamos lá, conquistar território. Nada desse tipo. Porque o maniqueísmo fala justamente disso aí, da existência da força do bem e do mal em processo de luta constante, a fim de alcançar uma certa soberania, uma das duas. Ideia mais ou menos verdadeira. Porque você tem que levar em consideração de que o mal é transitório. E de que Deus é amor. E Deus não ia criar o mal. É simplesmente uma criação humana. Bom, e aí foram resgatar Marinho. Depois de um certo tempo, surgiu um grupinho ali para poder resgatar o tal do Marinho. Alexandre, André Luiz, a mãe do Marinho e um sujeito chamado Necésio. Necésio havia sido padre na Terra também. E ele se mantinha num padrão vibratório tal em que ele podia ser enxergado, visto pelo Marinho. Marinho não ia enxergar os outros três do grupo, Alexandre, André Luiz e a mãe. Mas podia ser visto por Necésio, que estava num padrão vibratório tal para que isso pudesse acontecer. Meio que um médium, né? Se você for ver Necésio, seria um médium ali atuando desencarnado lá no plano espiritual. E foram. Para onde? Para uma igreja. Aqui não esclarece se a igreja era no plano espiritual ou aqui na Terra. André Luiz só fala que era uma igreja de construção antiga. Mas podia ser muito bem uma igreja no plano espiritual. Porque nós sabemos que há construções no plano espiritual. E que aqueles que se organizam em grupos, obviamente, vão tecer construções que mais se afinizam, com as quais mais eles se agradam. Né? Então, por exemplo, um grupo de indivíduos profundamente identificados com a ideologia e filosofia gregas vão criar no plano espiritual uma colônia com a arquitetura grega. Aqueles que já se afinizam com as ideias orientais, né? Com a Índia e tudo mais, vão criar planos espirituais, ou melhor dizendo, colônias, com uma arquitetura parecida, tendendo a isso. Então a gente tem muito disso no plano espiritual, principalmente naquelas colônias mais próximas aqui à Terra. Foram para uma igreja, entraram, estava acontecendo uma missa, lá no plano espiritual, hein? Uma missa. E André Luiz viu aquelas cadeiras todas lotadas de gente. Pessoas já desencarnadas, provenientes das regiões inferiores. André Luiz até escreve, rostos sombrios, patibulares, padres com vestes negras nos altares, e um deles, que parecia exercer a função de mando, fazendo a sua pregação do alto do púlpito. Igual a gente está fazendo a pregação do alto desse púlpito aqui. O padre lá estava fazendo a pregação do alto do púlpito. Falando sobre o céu, falando sobre as bem-aventuranças, só que meio que modificadas segundo aquilo que eles acreditavam. André Luiz achou aquilo lá uma coisa absurda.
Pode isso no plano espiritual. E Alexandre explica, olha, não se assuste. Os desesperados e os preguiçosos, após a morte do corpo, eles se reúnem, seguindo as suas tendências. Vocês querem saber qual vai ser o grupinho ao qual vocês vão pertencer quando desencarnarem? Quais são as suas tendências? Pronto, você já vai saber o grupinho que você vai seguir, do lado de lá. Simples isso, né? Ah, eu quero seguir o grupo dos espíritos superiores. Beleza, seja um espírito superior. Eu quero seguir o grupo dos espíritos sábios, cultos. Se esforce para desenvolver sabedoria, cultura. Está tudo aberto para a gente. Agora, não vá pensar que você vai entrar num grupo desses aí simplesmente por convite de WhatsApp. Não vai. Não vai rolar. Isso não vai acontecer. Vai ter que passar pelo vestibular. O vestibular é aqui na Terra. O vestibular é justamente aqui. E olha o que o Alexandre fala. Esses desesperados e preguiçosos, porque eles continuam desesperados e preguiçosos depois que desencarnam. Não pensa que o sujeito vai desencarnar preguiçoso que de repente lá vai virar, né, um faz tudo. Não vai. Continua. E ele se afiniza com outros preguiçosos também. Que querem facilidades, né? E nesse grupinho aí, como sempre, os mais espertos, os mais inteligentes assumem função de mando. Aquele pessoal todo lá exercia, segundo Alexandre, uma ação maléfica, inconsciente. Não eram espíritos maus não, gente. Aqueles padres todos, aquele pessoal todo que estava assistindo a missa no plano espiritual, não eram pessoas más. Conscientemente, mas eles faziam mal. Como que eles faziam mal? Eles pesavam na economia psíquica dos encarnados. Quando eles voltavam para a Terra, eles se afinizavam às pessoas, né, se ligavam às pessoas com as quais eles se afinizavam, e ali sugavam as energias dessas pessoas. Parasitismo espiritual, vampirismo espiritual. Então eles simplesmente eram espíritos vampiros, parasitas espirituais. E esses existem aos milhões por aí. Milhões. Tenhamos a certeza que se às vezes nós nos sentimos enfraquecidos, sem energia, sem ânimo, talvez esgotadas todas as possíveis causas físicas e médicas, pode ser um problema de parasitismo espiritual. Ah, Daniel, mas você vai no centro e você faz palestra. Mas isso daí não significa rigorosamente nada. Se a gente não tiver a conduta necessária, a gente se afiniza com esse tipo de almas. É a lei, a cada um segundo as suas obras. E Alexandre continua. Esse pessoal aqui faz o mal, inconscientemente. Agora, há organizações trevosas, em grande número, onde existem gênios da maldade deliberada. Perversidade. Núcleos onde a maldade impera, onde a crueldade existe. E fala para André Luiz, você ainda não conhece esses grupos, mas um dia você vai conhecer. E André Luiz realmente conheceu lá no livro Libertação, ele descreve uma cidade localizada nos abismos. Sabe onde fica Gregório, que havia sido papa aqui na Terra, né? Gregório administrava uma região dessa, localizada nos abismos. Sabe o que são os abismos, pessoal? São regiões subcrostais, que ficam abaixo da crosta da Terra. Subcrostais. Existe isso também? Existe isso em paz. Existe. E Alexandre fala, não vivemos em paz com esses grupos, com os quais lutamos constantemente. Que coisa, hein? Lá no plano espiritual. Quem esperava um plano espiritual de beatitudes, de nuvenzinhas brancas, e todo mundo com roupinha branca bonitinho, a coisa não é bem por aí, não. Os planos de luz, de serenidade e de paz estão lá para cima. Aqueles mais próximos aqui à crosta terrestre, é uma situação mais ou menos como essa daí.
Os fariseus só andavam de branco, né? Os fariseus só andavam de branco. Andar de branco não significa rigorosamente nada, né? Rigorosamente nada. Fala. O André Luiz ele fala o seguinte, que quem estava pregando para aquele pessoal lá, pregava céu, inferno e salvação com algumas modificações bastante sutis. Talvez eles estivessem falando lá para aquele pessoal que eles estavam, né, no purgatório. E que logo, logo, eles iam atingir o céu. Com aquele jeito meio teológico de pregar as coisas. Né? Agora, André Luiz até fala isso. Alexandre, como que eles, sabendo que estão desencarnados, ainda insistem em agir dessa forma? É a outra pergunta do André. E Alexandre responde, André, você tem exemplos na Terra mesmo. Os encarnados estão na posse dos ensinamentos do Cristo, dos exemplos dele há quantos séculos? Mais de 1000 anos depois de vir Jesus, de exemplificar o amor, a caridade, o perdão, os encarnados, na posse de todo esse tesouro, desenvolveram as cruzadas, a Inquisição, a perseguição mútua. Aí é que está o ponto de diferença. Não adianta você guardar os conhecimentos na tua cabeça sem fazer com que esses conhecimentos mudem a tua essência. Caso contrário, vamos exercer sempre um culto exterior, um culto para fora, sem a necessária mudança íntima. Esse é o grande problema. A morte não santifica ninguém, não muda ninguém. Como ele fala aqui, os desesperados e os preguiçosos encarnados, ao desencarnarem, permanecem desesperados e preguiçosos. Eu tenho certeza que muitos desses aqui frequentavam as missas, ouviam as palestras evangélicas, tomavam a hóstia. Se fossem espíritas, vinham até no centro, tomava passe. Como tem muito católico que vai na missa e também vem no centro espírita. Né? Mas e aí? E a mudança interior? E a mudança do coração? E a mudança do pensamento? Que é o que realmente vale. Difícil, né? Esse é o trabalho que tem que ser feito. Seguinte, chegou na nossa hora aqui, hein? Vamos morrer? Não, gente, são 9h10. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos encerrar o capítulo aqui na metade, que tem muita coisa para a gente falar ainda, tá? Semana que vem a gente continua, correto?